Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega jornalista Shirley Marciano, cá estamos, direto dos estúdios da Rádio CT, para apresentar o Clique Jornal. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que a Rádio Web propõe, esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada, informativos relevantes à sociedade, com releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como uma ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas do sindicato e da sociedade também. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias. O programa de hoje pode começar com uma oração. Não, mas não será uma entrevista ecumênica, mas poderíamos citar aqui a oração de São Francisco de Assis, o protetor dos animais. Senhor, fazei-me com que eu seja mais benevolente, que eu procure mais compreender que ser compreendido. Esta é a oração de São Francisco de Assis, que é o protetor dos animais. A nossa entrevistada de hoje é a Lucilene de Souza Dias. A Lucilene, ela é atriz, arte educadora, produtora cultural e protetora voluntária independente dos animais. Atualmente, a Lucilene, ela é contratada pelo Serviço Social do CTA e leciona aula de teatro na Escola Estadual Rui Dória, aqui no bairro de Santana. Lucilene, boa tarde, obrigado por chegar e estar aqui conosco na Rádio CT. Boa tarde, é um prazer estar aqui, principalmente quando eu trago assim uma causa que é tão importante falar-se dela. Que é a causa dos animais. Você é uma observadora desses de quatro patas, desses bichos, desses animais, desses seres que nos fazem companhia. Você começou quando a observar e a ter esse dom para o trato com os animais? Bom, começar quando eu nem me lembro, porque eu tinha, né, mãe que fazia isso, né, que ao ver um bichinho na rua, ficava com dó, tá machucado, levava para casa. Uma época ela chegou a ter 12 cachorros, né? Eu tenho um pai também que cuida bastante, que coloca água e comida na rua para os animais que vão lá. Eles moram em Minas, quer dizer, minha mãe não mora mais. Qual cidade de Minas? Santa Rita do Sapucaí. Então, assim, eu tenho uma tia que é, de certa forma, protetora também. Eu tenho uma madrinha, então, quer dizer, eu tenho todo um histórico familiar para proteção de animais. Então, eu não sei exatamente quando começou. Atuante, já pensando em políticas públicas, faz uns 5 anos, mais ou menos. Que maravilha. Ô Lucilene, os brasileiros têm aqui no Brasil 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos. É um apontamento do IBGE. E 44% dos lares tem pelo menos um cachorro e 17% tem ao menos um gato. Quase metade da população tem um cachorro, então. Exatamente. Isso aí se confunde com os humanos? Como é que existe uma relação muito direta entre o ser humano e os animais? Então, se você perceber, a Shirley falou bem, quase metade da população tem um cachorro. E você juntar todos os animais, assim, dá uma média de 60%, vamos dizer assim,
da população. Se 60% da população tem um bichinho em casa, imagine a importância dos animais. Imagine a importância de ter políticas públicas para esses bichinhos, né? Então, assim, o que eu vejo, e muita gente, assim, o comércio de animais, de produtos para animais, o comércio de produtos para animais está crescendo bastante. O que significa isso? Assim, ao nosso ver, esse amor, esse carinho que cada vez mais aumenta. O valor desses bichos para o ser humano, vamos dizer assim. A gente trata como filho, né? A minha cachorrinha lá, que eu adotei ela há pouco tempo, mas... Chama de mamãe. É lógico, assim, a mamãe tá aqui, chegou. As minhas também. As minhas também são mamães. Chama de mamãe, vem com a mamãe. Tia. Pergunta para ela, tem elas assim, cadê mamãe? Aí vai lá, já vai. Mamãe chegou. Na hora que eu estou chegando do trabalho, mamãe chegou. Ela já sabe que sou eu. Às vezes nós vamos sair, né, com elas, porque eu tenho na minha casa 4, né, isso em casa, mas aí tem 3 na casa da minha irmã, tem um outro no vizinho, tem 4 no parque da cidade que eu cuido. Eu gostaria muito de falar sobre eles. Vamos sim. Enfim, nós vamos sair, aí eu fico para trás, vou pegar um raibão, alguma coisa assim. Vai chamar a mamãe. Eles vão e me puxam, inclusive, pela roupa. Ah, que agora, belezinha. Lucilene, a Organização Mundial da Saúde, ela estima que só aqui no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados, entre 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Cidades de grande porte, assim, para cada 5 habitantes há um cachorro desses aí. 10% estão abandonados, e no interior, no caso aqui de São José dos Campos, em cidades menores que as capitais, a situação não é muito diferente. Em muitos casos, o número chega até 1/4 da população humana. Esse carinho todo que as pessoas têm para com os animais, por que é que deixa esse vácuo do abandono? Isso é uma situação bem, bem grave. O que acontece bastante? O filhotinho, ele é muito bonitinho, ele é fofinho. Aí o animal, ele envelhece. Ele vai ficando idoso, ele vai dando mais trabalho, vai tendo mais gastos. Então, assim, uma coisa que pode se avaliar, que é a questão, esses animais que estão abandonados, a maioria é considerado já um animal idoso. Perde a graça. Perde a graça. Acontece muito isso. E aí, assim, muitas pessoas têm um animal, aí a condição financeira reduz, perde o emprego, alguma coisa. A primeira coisa é se livrar do gasto com o animal. Tá? E aí tem uma coisa muito, muito importante para a gente, protetora, que é a questão da castração. A partir daí, a gente reduzir essa situação, né, dos animais. Dos animais abandonados. Agora, Lucilene, existe leis efetivas para defender os animais no caso do abandono? Existe uma lei? Existe. Assim, existe a lei que está vinculada ao meio ambiente, que é para abandono e maus tratos. Abandono e maus tratos é crime, né? Então isso é fato, é lei. Mas aí tem a questão da educação e tem também a da denúncia. Se você vai fazer uma denúncia, educação inclusive dos poderes que executam essas leis. Há muito tempo em São José dos Campos tinha um promotor que ele tinha essa proximidade com a causa. Então, ele delegou em São José dos Campos a delegacia do Jardim Paulista como uma delegacia para tratar a questão de maus tratos e abandono. Aí, mas assim, ele não saiu... Vingou? Não, enquanto ele estava lá, vingou até, assim, de certa forma. Mas também tem uma coisa, para você denunciar, você tem que ter provas, né? Geralmente as pessoas abandonam, vamos falar assim, na calada da noite, né? Vamos brincar assim. Então, assim, para você, quando você consegue, você chega lá, consegue, porque assim, qualquer protetora já chega com o celular na mão para fotografar, para filmar.
dificilmente uma não tem uma ferramenta dessa. Lucilene, atualmente essa lei que você falou é a lei 9.605, ela é de 98, é até recente. Essa lei, ela prevê detenção de 3 meses a 1 ano, mais multa para quem cometer maus tratos com os animais. Maus tratos não precisa agredir, basta deixar preso sem comida, já é maltrato. Sim, preso numa corrente já é maus tratos. Já é maus tratos, né? Por exemplo, ferir animais domésticos, animais silvestres, animais domesticados, todos são envolvidos nessa lei que é a 9.605. Isso. Mas tem alguém enquadrado por conta dessa lei aqui em São José dos Campos? Olha, o que acontece? Essa lei, inclusive, ela está tramitando para aumento de pena. Aumentando a pena, que seria de 1 ano a 4 anos. De 1 a 4 De 1 anos. a 4. Então, assim, ela está tramitando ainda. Tem pessoas batalhando por ela. Já ocorreu, inclusive eu fiz um boletim de ocorrência, uma família mudou-se de uma casa, não só eu fiz isso, eu tomei essa atitude porque uma outra protetora tinha feito e me aconselhou. É uma protetora mais velha, que está acostumada com políticas públicas para os animais. Eu fiz um boletim de ocorrência, uma casa foi abandonada com 3 cachorrinhas. A pessoa se mudou e deixou os animaizinhos lá. Isso, e ninguém viu ela mudar. Ninguém viu. Até nós sabemos que ela foi para Mogi das Cruzes. O que eu fiz? Né? Eu fiz um boletim de ocorrência. Eu não tinha nada, eu tinha os cachorros lá, registrei, falei e insisti, porque você tem que chegar numa delegacia e insistir no BO. Senão eles não fazem? Não fazem. Tem que fazer, por obrigação eles têm que fazer, mas você tem que ter uma insistência. O que aconteceu? A imobiliária foi autuada, assim, no sentido de que ela é responsável pelo imóvel. Ela tinha que vistoriar o imóvel na saída do inquilino. Então, isso é que ela deveria fazer. Ela não fez, então ela fica como coautora. Aí a imobiliária encontrou a pessoa, né, para resolver essa situação. Mas enquanto ocorreu essa denúncia, falar com a imobiliária e tal, o que foi feito com as 3 cadelinhas? Elas ficaram na casa, aí assim, por incrível que pareça, as pessoas ajudam. Então, várias pessoas ao redor levava comidinha, água. Eu ia todos os dias, 2 vezes por dia, trocar água e levar a raçãozinha, né? E toda vez que eu chegava lá, tinha comida, tinha alguém isso, tinha aquilo. Alguém já chegado tinha lá. Agora, até resolver a situação. Lucilene, dessa dificuldade de se registrar um boletim de ocorrência, nota-se que o poder público ele carece de políticas para resolver esses problemas? Nossa, sem dúvida. E assim, nós precisamos urgentemente de políticas públicas. Tem algumas coisas tão básicas de fazer. Por exemplo, tem essa questão que vai nas casas para fazer o censo, né? Poderia muito bem perguntar um itemzinho. Você tem animal? Qual animal? Quantos animais? Assim, basta isso para ajudar a fazer um certo controle. E castração. Quando nós protetoras vemos um animal, uma fêmea, na rua, véspera, principalmente filhote, véspera de cio, nós já pensamos, são 10 cachorrinhos a mais na rua. Então a gente faz o seguinte, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta exatamente para falar da lei da castração. O município participa, algum agente político está participando, as ONGs, as ONGs, as entidades protetoras dos animais. A gente fala sobre isso daqui a pouco com a Lucilene Dias. Ela é atriz, ela é educadora, produtora cultural e protetora voluntária e independente dos animais. Atualmente, a Lucilene, que está aqui do nosso lado, ela é contratada pelo Serviço Social do CTA aqui em São José dos Campos e leciona
aula de teatro na escola Rui Dória, no bairro de Santana. A gente fala já já com a Lucilene Dias aqui no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT com a Lucilene Dias. Eu quero frisar aqui que a Lucilene atualmente ela é contratada pelo Serviço Social do CTA e ela leciona aula de teatro lá na escola Rui Dória. Mas, primeiramente, a Lucilene Dias, ela leciona aula de teatro no Clube dos Sargentos, dentro do CTA aqui em São José dos Campos, não é? Isso. É uma quase militar. É isso. Se fosse um cão, seria um policial. Para crianças e para adolescentes. São duas turmas. Para adolescentes também? Também. Dentro também. do CTA, no Clube dos Isso. Sargentos? É, dentro do CTA. As aulas ocorrem no Clube dos Sargentos. Que maravilha. Quais os dias de aula para que a gente possa divulgar? Então, a quarta-feira de manhã, a partir das 9 horas, são as crianças. Quarta-feira, as crianças. Ou seja, hoje eu já estive com elas. E na quinta-feira, à tarde, a partir das 14 horas, são os adolescentes. Olha, e o teatro, as aulas de teatro ajudam até a questão psíquica das pessoas, né? Criança que é muito retraída, não só criança, mas adultos também, com aula de teatro, ele acaba se curando com essas aulas? O que nós falamos é que, na verdade, por exemplo, a timidez. Hoje chegou uma mãe e veio conversar comigo, né? Porque a filha dela era muito tímida, etc e tal, que está feliz da vida, porque a menina... Inclusive é a protagonista da nossa história, né? Eu falei assim, olha, a timidez dela é da personalidade dela, ela não vai perder. O que nós estamos passando para ela são ferramentas para ela lidar com essa timidez. Muito bem. Então ela consegue, nós brincamos, então ela consegue disfarçar. Muito Ela bem. fica mais soltinha, né? É porque a timidez é da pessoa, né? Então, quando a timidez ela começa a barrar a pessoa a fazer coisas que acho que vira um problema, né? Então a proposta... Porque o teatro, ele é muito antigo, né? Então, você não precisa... Você vai fazer um curso de teatro, não é para ser só atriz ou ator. É para a sua vida. Pro dia a dia. Então, toda a sua personalidade vai permanecer. Só que você acaba adquirindo ferramentas, às vezes até ferramentas inconscientes, porque eu, por exemplo, trabalho bastante com jogos teatrais, a partir da pedagoga Viola Spoli, do próprio Augusto Boal, né, que é um mestre. Então,
através dos jogos, que são brincadeiras, as crianças elas estão trabalhando alguma coisa, concentração, foco, e desfocando da timidez já dá para dar uma disfarçada. Nas aulas de teatro, quem entra como acanhado, aí ganha um C cedilha, sai assanhado lá, cheio de graça. Também. Vamos brincar assim, mas esse assanhado, depois que ele sai... Não ganha o C cedilha, não. Não ganha o C cedilha, mas dessa forma que ele sai, é uma forma que ele vai pensar assim, eu sou tímido, mas eu consigo fazer assim, consigo fazer daquele outro jeito e não vou parecer tímido. Muito bem. A timidez permanece. É porque o medo porque o tímido, né? Porque eu sou uma pessoa tímida também. O medo do tímido é você chegar ali na frente e não sair, a tremedeira faltando e todo mundo perceber, todo mundo rir da sua cara. Então você fica imaginando o que as pessoas vão ficar pensando de você diante daquela exposição, né? Então eu acho que é importante, até no jornalismo, quando eu fiz jornalismo, uma das coisas que eles faziam era dar aula de teatro. Tinha aula de teatro porque era justamente para a pessoa se soltar e ver que, na verdade, não é um bicho de 7 cabeças você se expor. Né? Você é tímida, não é acanhada. É a mesma coisa, eu acho. Olha o C cedilha. Pode ganhar o C cedilha, né? Não sou professora. Não sou professora de português, tudo bem. Lucilene, a lei 12.000, e essa brincadeira do C cedilha é que descontrai todo mundo, né? Até a pessoa achar se ela é acanhada ou não, né? Vai pensando. Vai pensando, acaba entrando no psiquismo da pessoa. É isso aí, acho que ele já pensou, não, acho que eu não sou acanhada. Não, quero. Não é? Lucilene, a lei, existe uma lei, você falou de políticas públicas, existe a lei em São Paulo, no estado de São Paulo, que é a 12.916, que é a lei do cão comunitário. Que lei é essa? Então, essa lei é uma lei que nós, assim, batalhamos muito por ela. Como tem muito animal na rua e ele se acaba convivendo com as pessoas de uma forma bem bacana, o cão comunitário, ele tem, a lei protege ele tem o direito de estar onde ele está. A não ser que ele esteja, de repente, mordendo, avançando, causando risco a alguém, ele tem direito de estar onde está. Então, essa é a lei do cão comunitário. É uma lei que dá o direito a ele, ao animal, viver onde ele vive. Ele quer ficar numa praça, quer ficar numa calçada, ele tem direito de ficar ali. Esse direito. É claro que se você for pensar, porque o cachorro, principalmente o cachorro, ele é muito apegado a pessoas. Ele é muito apegado às pessoas. Tanto que nós temos vários relatos, nós temos histórico de quando você resgata o animal, é a você que ele se apega. Né? Nós temos assim, ele te dá um carinho tão grande. E na questão do cão comunitário, já tem assim, essa é uma questão de educação. Nós já colocamos casinho, colocamos a placa da lei cão comunitário em alguns lugares, algumas pessoas foram lá, destruíram. Algumas pessoas do poder público foi lá discutir, nós tivemos que mostrar a lei. Tá? Olha, existe uma lei, nós não estamos fazendo nada contra a lei, existe uma lei de proteção nesse sentido, que o animal tem direito de estar aqui. Diante das circunstâncias, né, de tanto animal em rua, não tem Então, aqui eles fizeram, eu não sei se é um projeto de lei ou se já aprovaram a lei de punir pessoas que abandonam o cachorro na rua, ou qualquer animal. Aí a gente pensa assim, né, se abandona, é ruim, é errado, é uma judiação, mas, por outro lado, não vai... Por exemplo, a pessoa querer matar o cachorro, falar assim, não posso abandonar, então vou matar ele aqui. Então, nós lidamos com dores assim que nós brincamos. Porque, por exemplo, quando eu vou numa casa, a pessoa vai abandonar, eu vou aconselhando, eu vou como amiga. Eu falo da lei, mas eu vou como amiga. Eu não vou brigar com essa pessoa de forma alguma. Até porque eu não tenho... Se eu tirar o animal dela, eu não tenho onde pôr. É claro que em situação de grande risco, o animal, que ele está super machucado ou coisa parecida, nós vamos tirar mesmo. Só que assim, nós temos que comprovar isso. Nós não temos essa segurança. Esse é um sofrimento. Mas assim, nós não vamos brigando. Não vamos tentar alguma coisa. Às vezes nós chegamos numa situação assim, vamos ajudar, vamos ver o que a gente pode fazer. Tem as feiras de adoção, vamos trabalhar para isso. Quem você poderia
né? Às vezes a gente dá castração, a gente dá casinha, e tudo isso do nosso bolso, se fica claro. Nossa. Ô Lucilene, agora, Difícil. a lei de castração ela é muito interessante, porque ela vai evitar a proliferação desses animais indiscriminadamente pelas ruas da cidade, e aí são atropelados, são maltratados, ficam doentes, transmitem doença. A lei da castração, como ela é feita? Porque tem também a lei da castração química, não é? Que deve ser dolorosa. Ambas são dolorosas. Mas como castrar um animal? Quem é que faz isso? É a prefeitura? É o município? Quem é que cuida disso? Olha, se você for pensar em políticas públicas, o município teria que assumir, porque tem muito animal, muita pessoa de baixa renda, tem muitas pessoas com baixa renda que não tem condições de castrar, e tem muito animal na rua. Então, é uma questão de políticas públicas. Agora, a castração ela é feita assim, com veterinário, porque ela é bem rigorosa. Ela não é feita com dor. Porque o animal, o pós-castração, tem remédio, tem um anti-inflamatório, tem tudo que após uma cirurgia, vamos dizer assim. Então, o animal mais velho tem a inalatória, anestesia inalatória, o mais novo, né, já pode ser uma outra anestesia, mas de qualquer forma é como uma cirurgia comum. No ser humano. Ser humano. Não é barato, não. É 500, não é barato. 400 reais para fazer. Agora, e o poder público carece dessas políticas para resolver esse problema da castração? Sim. É muito difícil. Agora nós temos... eu estou bem, assim, me desculpa a palavra, mas é ver para crer. Nós temos algumas inscrições, porque a prefeitura diz que vai castrar 200 animais por mês. Né? Opa, já é alguma coisa, né? Tomara que... Então, mas assim, nós já tivemos esse histórico de vamos castrar e não aconteceu. E isso vindo de, não essa exatamente, mas vindo de outras prefeituras, assim, do poder público no geral, vamos dizer assim. Então, dessa vez agora, inclusive, nós fizemos inscrição de um animal que vive no parque da cidade, que vive assim, apareceu lá agora, ele vive lá, né? Então, conta pra gente desses animais que você cuida do parque da cidade. Então, só para concluir, nós fizemos a inscrição e estamos aguardando. Dizem, a informação que nós tivemos é que em 30 ou 60 dias ele vai ser castrado, porque ele está dentro dos primeiros 200. Né? Dentro das primeiras 200 castrações. Mas aonde que inscreve para fazer a castração, sabe? Então, está saindo no jornal. Diz que, por exemplo, essa última castração foi no parque da cidade, porque a prefeitura fez agora vai fazer, na verdade, o parque canino. Dentro do parque da cidade. Dentro do parque da cidade. Agora, isso não é difícil de entender, porque tem uma placa que lá não pode entrar animais. E, de repente, vai fazer o parque canino aonde não pode fazer. Você já viu a placa que tem lá? Então, já vi a placa. Inclusive, tinha uma placa fala da lei de maus tratos, enorme, linda, lá na frente, não tem mais. Eu tenho 3 fotos dela. Não, eu tenho 3 fotos dela. Eu tirei uma também. Ela estava bonita, tem uma que choveu, caiu a metade, a outra destruída. E agora sem, no mesmo lugar. Agora, tiraram. Lucilene, não é difícil de entender isso, porque é no parque da cidade, o parque canino. Lá é proibido entrar animais e é proibido passear com animal dentro do parque. E na Leroy Merlin, no Center Valley, dentro dos shoppings, podem entrar animais. Que ideia é essa? Qual é esse pensamento do poder público? Eu não eu prefiro nem falar exatamente o que eu penso, porque a questão não vai ter o que eles dizem é que assim, vai ter um lugar específico para você passear com os animais. Não, vai ser um espaço feito só para os animais, dentro do Parque da Cidade. Não vai ser o caminho pelo Parque da Cidade de forma comum, como não você vai não vai circular dentro. Vai ser um espaço reservado. O nosso medo, o medo da proteção, é que as pessoas achem que lá é para você deixar o seu animal.
E não é nada disso. Não, não é. Você vai com o seu animal, você passeia com ele e você leva o seu animal para casa. Nós já ouvimos uma pessoa falar: ah, mas lá não é pra gente deixar animal que a gente não quer mais? Ah, tá. Nossa. Não é. O nosso medo é que aconteça isso. A pessoa vai lá, tá um monte de cachorro, ele deixa ali, né? Não é. Precisa deixar muito claro para a população o que é. Olha, eu fotografei lá, olha, abandono no Parque da Cidade, olha. Sim. Abandono é crime, é crime ambiental, sujeito a penalidade. E outra aqui mais, é vedado o acesso de animais domésticos para a preservação da fauna deste local, e ainda fala da lei, a 13.414 de 2000, é um decreto de São José. E eles vão fazer o parque canino exatamente onde é proibido. Diz que a proposta, a informação que eu tenho é que, como há muita gente querendo passear no parque da cidade com um cachorro, com o seu cachorrinho, e não pode, eles vão fazer um lugar específico, fechado, específico, só naquele lugar que o animal vai poder circular. Que incrível, que incrível. Só naquele lugar. Lucilene, o ser humano ele é o único ser que invade o território do outro, não é o caso? Sim. O caso do cão comunitário, que agride sem ser ameaçado, que abandona sem ter motivo e que maltrata sem justificativa e que tem a capacidade de racionalidade, mas não usa. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos. Sobre a racionalidade do trato com os animais. É a Lucilene Dias, Lucilene de Souza Dias, que é atriz, arte educadora, produtora cultural e protetora voluntária independente dos animais, que atualmente ela é contratada pelo Serviço Social do CTA e leciona a aula de teatro no Clube dos Sargentos dentro do CTA. Um instante só, a Lucilene volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, com a Lucilene Dias, que é protetora independente dos animais. Lucilene, a Organização Mundial da Saúde estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados. E o Brasil é o segundo maior mercado pet do mundo. Que pleonasmo é esse? Que diferença é essa? Tem 30 milhões de animais abandonados, é o segundo maior consumidor de produtos pet no Brasil, e os bichinhos estão abandonados, e as ONGs, elas estão, as ONGs, né, estão tomando conta disso, porque o poder público não faz o serviço dela?
Então, é importante falar sobre isso. Tem um mercado grande para o pet. Segundo maior do mundo. Segundo maior, olha a importância. Vamos dizer, eu chutei para os 60% das famílias têm animais. Olha a importância desses animais domésticos. Olha a importância deles. Então, nós precisamos, que nós não temos, fica em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, nós não temos de políticas públicas para esses animais. Não tem. A gente tem leis que, quando funcionam, é porque vão várias protetoras junto, porque elas se unem. As protetoras se unem. Assim, eu preciso, em algum lugar, brigar, junta várias pessoas comigo. Né? Elas se unem, né, nessa situação. Domingo agora, no Parque Novo Horizonte, teve a segunda caminhada. Ótimo. Que aí a proposta era que as pessoas fossem com seus cachorrinhos e passear. Então, foi lá pessoas para vender roupinha, várias coisinhas bonitinhas para os animais. E teve venda numa caminhada num bairro mais popular, vamos dizer assim. Agora, a Constituição brasileira, ela estabelece que é dever do poder público cuidar da fauna, cuidar da flora, cuidar dos animais. E São José, ela não tem obedecido à Constituição, Lucilene? Nós temos brigado muito por isso. São José, nós não temos políticas públicas específicas. São as ONGs que estão fazendo o serviço. As ONGs, as protetoras. Tem protetora que tem 99 animais em casa. E ela faz todo um trabalho de castração, de vacinação e depois adoção. E isso com o próprio dinheiro, vamos deixar claro. Então, é isso que eu ia dizer. Quando a gente fala em ONG, pensa que é custeado por alguém, por algum órgão público, seja lá quem for. Mas, na verdade, são pessoas que estão tirando do próprio bolso para pagar as despesas com os animais, né? Isso que é difícil. Né? E mais o voluntarismo de ir lá buscar, de ter alguma ação concreta para pegar esse animal na rua, levar no veterinário, etc. As ONGs, na verdade, elas, até algumas que têm alguns apoios financeiros, mas que não são suficientes. Por falar em apoio financeiro... E estão lotadas, vamos dizer assim também, né? Há estudos que mostram que cada R$1 que você investe em castração e controle de zoonose, você acaba economizando R$27 em saúde humana. Isso é real? Olha, nós sempre falamos assim, e temos algumas médicos, algumas pessoas que confirmam isso. Então, para mim, isso é real. Para nós, isso é real. Para cada R$1 investido em castração, R$27 são economizados em saúde humana. Sim, porque um animal na rua... Ele fica doente, ele se machuca, ele traz moscas, ele vai assim proliferando assim, inclusive várias doenças, né? Tudo bem, a maioria afeta o próprio animal, mas nós acreditamos também que é uma questão de saúde pública. Se você, né, se você tem um animal que seja na rua, que ele seja um cão comunitário, se ele for saudável, né? Até na questão, se ele for saudável, uma pessoa que não tem na família. Por exemplo, eu conheço uma família que tem 3 crianças que, nossa, elas querem muito um cachorro e o pai não, porque apartamento não e não. Mas na Praça de Santana tinham 3 cachorrinhas que nós cuidávamos, né, que acabaram ficando 6 depois. E assim, as crianças iam lá, brincavam com elas, com as cachorrinhas. Eram 3 fêmeas castradas, que nós castramos, mas ela continuou na praça, porque não tinha para onde ir. Inclusive uma que está comigo porque ela está com uma doença, né, sem cura. E aí você acabou recolhendo para prolongar a vida dela. Ela tem uma espécie de leucemia. Que pena. Então ela não estamos conseguindo. A única forma de salvar essa cachorrinha, ela é super alegre e tudo, mas a única forma de salvá-la seria um transplante de medula, que não existe para o animal assim. Olha, nesse caso, dizem que, isso não sei se é rádio peão, o que é, que dizem que os animais que são levados para os centros de controle de zoonose, em muitas cidades do interior, eles são sacrificados.
Isso aí é real ou é lenda? Porque você tem um animalzinho que tá doente, que está com leucemia e de repente um desse for levado, o que acontece? Olha, o sacrifício é crime. Né? Ele é um crime, ele não pode. Você não pode sacrificar o animal. É claro que tem situações assim, né? Mas aí tem que ser super constatado que ele não tem condição de vida nenhuma. Eu tenho na minha casa recolhido um bacezinho meu marido foi trabalhar e pegou ele na Dutra. Ele estava se arrastando com a parte de trás. Ele tá belezinha, bonitinho, mas ele tem câncer. Então eu faço todo um tratamento. Ele tem problema renal, não pode fazer quimioterapia. Eu fiz tratamentos alternativos com ele, nele. E assim, me parece, vou fazer exame agora, né? Vou fazer exame por esses dias, que ele não tem mais. Essa outra cachorrinha que eu peguei na rua, ela tem uma espécie de leucemia. Quer dizer, ela não tem cura, eu não posso vacinar ela contra nada. Porque a vacina é, de certa forma, o vírus. Eu mataria ela com a doença com a qual eu ia estar vacinando. Eu tomo todo cuidado com ela, sim. E não faria a chamada eutanásia canina? Não. Agora, em relação aos centros de controle... Crime. Então, você vê o cachorro não vê ele saindo? Então, São José dos Campos... Dizem. Assim, nós temos... Eu tenho uma rede de proteção que, inclusive, tem pessoas da China. Né? Olha só. É uma rede. Porque, assim, na China... Na Coreia, onde comem cachorros. E a situação lá é grave. Eu fico imaginando, às vezes a gente conversa em inglês. Eu converso com elas assim, eu fico, nossa, eu não queria estar na sua pele. Eu preferia estar no meu país, onde eu consigo brigar. Agora, o mesmo espanto passam os indianos quando a gente convida para um saboroso churrasco ou velório do boi aqui, né? O pessoal daí lá. Por isso eu não passo, porque eu sou vegetariana. Ô Lucilene, você falou não teria como, né? É tão difícil isso, né? Na China, eles sacrificam e se alimentam de animais. De cachorro, né? De cachorro. A vaca é sagrada. Aqui no Brasil a gente come a carne do porco, da vaca e tudo mais. Quer dizer, é um mundo muito louco em relação aos animais? É um mundo bem complicado em relação aos animais, né? Porque assim, você falou de churrasco, de comer. Eu conheço umas pessoas que comem carne humanizada. Eu não como carne. Humanizada? O que seria uma carne? Eles falam dessa forma. Eles comem carne de uma vaca, de um boi que viveu toda a vida dele que tinha de viver pastando, tendo filhotes, etc. Aí lá numa certa idade ele é abatido de forma totalmente indolor. O mesmo com as aves. São galinhas que viveram assim... Porque hoje você vê um pintinho, de repente, 2 meses, o animal tá para abate. Imagina se isso é saudável, né? Imagina se isso é saudável. Agora, é uma relação muito difícil. Estranha, né? Inclusive. Então a gente fica numa questão da ética, né? Porque você come um e não come o outro, ou sou radicalmente contra, ou como, dependendo de como ele foi morto. É uma relação que a gente parece que não está bem resolvida aqui, né? Não, eu acho que não é bem resolvida se você for pensar mundialmente. Né? Eu sou vegetariana. Eu ainda como peixe. Raramente, mas ainda como peixe. E os veganos, que tem vários amigos, não comem nada de procedência animal. Eu pretendo chegar aí, né? Raramente eu como peixe, mas ainda como o peixe, né? E o peixe, parece que a morte do peixe é pior ainda. Não precisa, não, peixe tudo bem, pode comer. Mas ele verdade, é muito sufocado, né? Sem ar nenhum. O peixe eu já acho ele meio assim... Sem graça. Sem graça. Mas a morte acho que é a pior. Então, no próximo bloco, eu gostaria de falar sobre aquele garotinho que diz para não comer os animais. Lembra desse vídeo? Sim, aqui, sim. Olha aqui. Mãe, tá fome.
esse povo não é verdade, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeça tem, né? Cadê a cabeça dele? Não tem cabeça. Isso aí é só as perninhas do povo picada. E a cabeça dele tá no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim? Cortou. Por quê? Pra gente poder comer, porque senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas por quê? É pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. A galinha? Ninguém come também. Ninguém come a galinha? É os animais. É? Tá vendo, Lucilene? É muito. É de chorar, não é? A criança, ela Eu diz. vi esse vídeo. Não devemos comer os animais. Isso é um recado para o mundo? Eu acredito que sim. Então a gente vai para um breve intervalo antes que todo mundo chore aqui, antes que esse anjo que trouxe um recado aqui. Olha, não devemos comer os animais. A gente volta já com a Lucilene Dias, ela é protetora independente dos animais. Um instante só, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Muito bem, estamos de volta com esse bate-papo aqui que nos fez pensar em adquirir, comer e consumir carne de animais, né? De galinha. Galinha não pode, não é? Peixe também não pode, o povo também não Animais. pode. Animais, né? A Lucilene Dias, ela é voluntária independente dos animais e é contratada também pelo Serviço Social do DCTA e leciona no Clube dos Sargentos. Você é pedagoga? Sim, a minha primeira formação. Olha o detalhe. Eu era super tímida, falei assim, vou procurar um curso de teatro para que eu acabe com a minha timidez. Acabou se tornando Nunca professora. mais saí do teatro. Maravilha. Preparar uma peça aqui, né? E não tem cara que foi tímida, não. Não sei se todo mundo fala, sou tímida, mas não é nada. Que papo gostoso que está sendo. Lucilene, você falou de um cachorrinho que vocês pegaram que foi atropelado na Dutra. Os voluntários aqui de São José, eles socorrem animais vítimas de maltratos, de rejeitados pelos antigos donos e atropelados nas ruas também. Agora, no Parque da Cidade, aqui de São José dos Campos, com lei, com guarda, com placa e tudo, tem animais lá abandonados ou não? Nós temos 4 animais. Um está lá desde filhotinho. E assim, ele é o anteninha.
Alguns chamam ele de anteninha, outros chamam ele de negão. Ele é a paixão de todas as pessoas lá. É claro que tem algumas pessoas que frequentam que não conhecem o animal e aí fazem reclamações, coisa e tal. Mas esse animal e a companheira dele são castrados, são vacinados e eles vivem lá desde sempre. Ou seja, foram lá, apareceram lá de filhotinho, ficou e estão lá até hoje. Eu cuido deles, e não só eu, tem várias pessoas que cuidam. Inclusive, ele tem uma página no Facebook. Ah, é? Anteninha, Paçoca e Amigos. Olha. Nós fizemos uma página para ele no Facebook. É um cachorrinho bicho grilo, ele né? Tem no parque. Marina Della Riva, que é uma cantora maravilhosa, o saxofonista dela tocava um solo, o Anteninha uivava junto com o solo. Ela falou, deixa. Ela sempre pergunta dele. Tem várias pessoas que gostam demais deles. E agora tem a Bolinha, que ela é bem velhinha, né? Que nós estamos trabalhando na adoção para ela, porque ela não tem condições de ficar lá mais no parque. E agora apareceu um outro, que já está há um bom tempo lá, que é o Caramelo, super bonzinho. Mas aonde no Parque da Cidade? Em qual casa eles estão? Eles andam por todo o parque. É que assim, eles ficam bem próximos da Fundação Cultural São Ricardo, porque é lá que as pessoas são apaixonadas por eles, é lá que eles abraçam, de beijam. Lanche, também tem o restaurante. Mas é a ração mesmo. Eles estão... Inclusive, essa semana eles tomaram um remédio contra carrapato. Nem carrapato eles têm. Isso dentro do Parque da Cidade. Que tem e carrapato. Eles não têm carrapato? Não. Às vezes pegam um outro, sim, mas acaba saindo. Tira. Não, acaba saindo porque eles tomaram um remédio que, de certa forma, deixa o sangue ruim para o bicho, né? Para o carrapato. Agora, então tem 4 animais: a Bolinha, a Anteninha... O Caramelo. Bolinha, Anteninha, Caramelo e a Paçoca. E a página no Facebook é... Anteninha, Paçoca e Amigos. Atenção, então você pode acompanhar pelas redes sociais, no Facebook, Anteninha, Paçoca... E Amigos. Os amigos são vocês. Amigos são os outros animais. Os outros 2 e todo mundo. Então, porque nós colocamos lá, quem tiver fotos com eles, coloca aqui pra gente, aparece um monte de foto. Ele está fazendo yoga com o pessoal da yoga, lá no meio do Parque da Cidade. Nossa. Ele tá cantando, tem um teatro, tudo ele está dentro. Ele tá então lá. É o bicho grilo mesmo, tá vendo? Olha, que interessante. É o Cancute. Ele já foi, desculpa, mas ele já foi propaganda da prefeitura de campanha de vacinação. O Anteninha? O Anteninha, eu tenho material em casa. Olha aqui, passa pra gente. Até a pessoa lá da prefeitura, da parte de comunicação lá, gosta muito de cachorro, que é a Deborah. Você conhece a Deborah? Ela tem cachorro? Eu não tenho, pessoalmente não, mas eu já ouvi falar dela. A Deborah, ela adotou um gatinho, achou todo estrupiado, levou pra casa. Quando eu achei meu cachorrinho, ela falou assim, eu vou lá pegar com você lá o cachorro, já se ofereceu também. Se ofereceu para ajudar a pagar. Então ela realmente espetacular nesse aspecto. Olha que bacana. É do setor de comunicação da prefeitura, uma boa sacada para você. Agora, por falar em Deborah, setor de comunicação da prefeitura, São José teve agora, está tendo o apogeu dos arranha-céus, dos edifícios populares, do programa Minha Casa Minha Vida. São centenas e mais centenas de pessoas que estão... Centenas e mais centenas, não, são centenas de pessoas que estão conseguindo, através do cadastro do setor habitacional de São José, tendo o seu apartamento. Mas e como fazer? A pessoa mora numa casa com quintal, compra um apartamento da prefeitura, muda para lá, e o que está acontecendo com os animais dessas pessoas? Então, tá ficando uma situação muito grave para nós, porque as pessoas deixam os animais, abandonam os animais. Geralmente elas ficam na casa onde estavam. Elas vão, o que é maravilhoso, né? Imagina, casa popular, sair de um aluguel, é maravilhoso isso. Só que precisa, paralelo a isso, políticas públicas. Porque o que está acontecendo? Alguns locais estão cheios de animais ao redor, não castrados, vamos dizer assim, não castrados. A situação está ficando cada vez mais grave. Tem uma comunidade do Bom Jesus que as pessoas saíram, porque conseguiram, e a situação dos animais lá está caótica. Tem 2 protetoras que estão lá dentro, né, trabalhando, inclusive endividando. Nós estamos fazendo bingo, várias coisas para ajudar.
Nós fazemos rifa, bingos, etc., apresentações teatrais com o meu grupo de teatro para arrecadar fundos. Agora, estão soltos na rua? Estão soltos. Quem leva, quem briga por levar, porque é apartamento, acaba deixando na rua. E muitos ficaram para trás. Eu mesma tenho 2 animais que assim, a gente dá graças a todo o universo por ter conseguido um lar para eles. 2 que ficaram para trás. Bom, o animal está abandonado e deve ser levado para as ONGs, porque a gente nota que no ano passado, em 2014, foram 16 bilhões e 700 mil reais que foram gastos com pet shops em 2014. Agora, não tem uma lei, está faltando conscientização, um lobby junto à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal, assim como é feito com bebida e com cigarro, quando você faz a propaganda de um automóvel, use o cinto de segurança, não tem como fazer um lobby para cada pet que for vendido ali, cada ração, coloca lá, adote um animal. Então, tem empresa que faz isso. Até toda a propaganda dela tem adotar é tudo de bom. Então, assim, tem empresa que faz isso. Nós precisamos de política pública. As ONGs estão lotadas, então, assim, elas não têm nem condição de pegar mais qualquer animal. As protetoras estão lotadas. O CCZ, se você liga, eles não vão, só vão retirar o animal se está morto. Não vão. É complicado. Estão lotados. Acho que os impostos, pelo menos, que são arrecadados da venda de produtos de pet shop, deveria ser revertido para resgatar esses animais. Né? Eu penso assim, se tiver políticas públicas... Nós tivemos várias reuniões na Câmara Municipal, tivemos várias reuniões com alguns vereadores, com protetores, e a proteção propôs vários itens, vários itens que seriam necessários, que na verdade são políticas públicas, que não demandariam tanta verba. Eu fiz com a Secretaria de Meio Ambiente, no ano passado, uma apresentação teatral, Meu Amigo Animal. Íamos, eu mais 2 do meu grupo, de escola em escola. Nós fizemos várias apresentações e tivemos ótimos resultados. Nós fizemos, acho que 80 apresentações. E nós falávamos, tivemos vários resultados até hoje. Eu faço com a SAV, que é o Santuário dos Animais do Vale, que é uma associação. Eu dou curso para crianças. Então, uma vez por mês. Agora eu estou fazendo isso finalizando com os escoteiros mirins do ar, que fica na Vila Industrial. Então, um sábado por mês eu vou lá, dou um curso para eles sobre proteção, falo dos animais, os slides, tudo voluntário. E agora, no final do ano, eles vão ganhar um certificado de protetor mirim. Olha que bacana. É importantíssimo isso. Demais. Os escoteiros, no ano, eles escolhem dois trabalhos sociais. E esses escoteiros, um dos trabalhos deles, eles escolheram a proteção animal. E se você vê o resultado com as escolas, né, nós juntamos algumas protetoras, nós vamos batalhar uma verba para um apoio, um patrocínio, para continuar com esse trabalho educacional. Uhum. Que eles são importantes. Nós temos 3 medidas urgentes para tomar. Uma de curto prazo, que é urgente, que é a castração, né? E ver toda essa situação de médio e longo prazo. Bom, de médio seria ter alguma política permanente com relação ao recolhimento dos animais. Lucilene, agora, o que é que o teatro pode fazer? Você tem um grupo de teatro, você é atriz. Tem alguma peça que fala sobre os animais que você escreveu ou que já tem ensaiado? Tem, sim. Eu sou do Teatro de Gravata e do Teatro do Rinoceronte. Então, pelo Teatro de Gravata, nós fazemos alguns trabalhos institucionais, trabalhos contra a droga, etc., né? E tem uma que é Meu Amigo Animal. Inclusive, nós apresentamos voluntariamente, nesse caso, né, na segunda caminhada. E faz sucesso. É de 20 minutos e fala sobre a guarda responsável de animais. Lá no Clube dos Sargentos do CTA,
uma dessas peças já foi apresentada lá? Sim, nós já apresentamos lá para as crianças. Inclusive, eles sabem, né, que a professora deles é protetora. Tem uma das meninas lá, a Clarinha, linda, ela trouxe, de vez em quando ela traz 2 quilos de ração, é para você dar para os animais da rua. Quer dizer, olha só que legal, né? Quer dizer, conseguiu. Fofinho, Lucilene, quero te agradecer em nome do SINDICT pela sua presença, pela sua sensibilidade na causa animal e a sua independência, que você não aparece, mas aparece muito animal que está sendo socorrido pela sua interferência. Muito obrigado pela entrevista aqui na Rádio CT. Eu que agradeço a oportunidade. Essa oportunidade, você não tem ideia do valor que é. Você poder... A rádio é maravilhosa, né? Nosso segundo meio de comunicação. Verdade. É o segundo. Depois da TV é a rádio. A gente tem essa consciência. Então, de você poder levar algumas informações, né, de coração, inclusive. Porque a gente não chega brigando. A ideia é conquistar para a causa. De levar a mais pessoas. Aonde encontra a Lucilene? Nas redes sociais? Redes sociais. Que nome é? Lucilene? Lucilene Dias. Lucilene Dias, mas está causa animal ou não? Só Lucilene Dias? Não, está Lucilene Dias, aí vai ver toda a situação de teatro. Agora, na página do Anteninha eu vou estar lá, que eu administro essa página. Sou uma das administradoras. Anteninha... Paçoca e Amigos. Olha, Anteninha, Paçoca e Amigos no Facebook ou Lucilene Dias também no Facebook. Também no Facebook. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Lucilene Dias foi a nossa entrevistada de hoje, atriz, arte educadora, produtora cultural, protetora voluntária independente dos animais e atualmente é contratada pelo Serviço Social do CTA e leciona aula dentro lá do Clube dos Sargentos do CTA e também na Escola Estadual Rui Dória, em Santana. Por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido. A editora, minha colega jornalista Shirley Marciano. O nosso diretor de comunicação é o engenheiro Gino Genaro e o diretor-geral é o também engenheiro Ivanil Elisiário. Gratos a todos pelo clique, a companhia, a amizade, a audiência e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.